Movimento Igreja Sem Política está aqui em São Paulo, em frente ao Teatro Vira da Lata, onde nós viemos aqui, pois o deputado federal, o deputado pastor Henrique Vieira, está aqui a convite do pastor Ed Renekiewicz para participar do programa Conversas Pastorais, onde eles vão tratar sobre a Revolução de Jesus. O movimento foi lá dentro, conversou com a assessoria do pastor Henrique Vieira para nós fazermos uma entrevista com ele, porém foi nos dado uma negativa. Ele não aceitou fazer essa entrevista, onde nós trataríamos, né, pastor, as questões... Bem democrático. Exatamente, exatamente. Onde nós trataríamos as questões, né, pastor, que ele aborda. A gente vai pontuar o que a gente, na verdade, ia tratar ali com ele. Isso, ia perguntar para ele, para ver certo? A maneira como ele ia responder, como ele ia se comportar. Certo. Exatamente. Queria que o pastor tratasse. Bom, primeiro detalhe que a gente, na verdade, ia tratar com ele é porque ele é um defensor de que a política seja uma vocação e um chamado para o cristão. Ele é defensor. E um pastor que foi eleito a deputado à custa da igreja, à custa da fé e do nome de Jesus. A primeira coisa que ele ia ter que se explicar é essa daí. E foi covarde, né? Que não aceitou. Vai para debate com gente que ele sabe que ele tem condição de resposta, mas com a gente ele evitou. Exatamente. E aquele detalhe, que agora nesse momento ele diz ter se desvinculado da função de pastor, mas continua usando o título de pastor para exercer esse cargo dele como deputado, acusa a direita, né, que usa a igreja como palanque para fazer promoção eleitoral, divulgação de partidos, e ele faz a mesma coisa. Por quê? Porque nós temos um histórico do PT, que tanto Lula como Dilma se elegeram à custa da igreja. Ou seja, o que está acontecendo hoje com a direita aconteceu lá atrás também. Agora, seria uma estratégia isso? Ele se desvincular do título de pastor e quer dizer que ele está mais limpo que a direita? Ou isso, né? Do PT evitar agora ir para dentro das igrejas pedir voto e ter aquela venda de voto desgraçada lá para querer dizer que agora eles se converteram, que eles são mais puros que a direita. Então, assim, é um cinismo, né, que está ali nele, ali e nos demais que são da esquerda, de querer dizer que eles têm a moral sobre a direita pelo fato de eles não estarem usando a igreja agora para levar político lá para cima do público. Então, assim, era o primeiro ponto que a gente ia falar para ele. Explica aí, né? Explica aí, vamos ver se você vai conseguir. Pastor, tem também a questão, né? As pautas liberais que ele aborda, né? A igreja dele mesmo, pastor, tem um acolhimento para LGBT, né? Que é a igreja lá no Rio de Janeiro. Bom, pelo que eu entendo, o PT, por eles agora, está querendo criar uma nova Constituição feita de cláusulas ali, leis ali, são extremamente liberais e antibíblicas. O PT deixa isso muito claro no discurso dele, ponto, certo? Agora, qual que é o problema? Um político, quando ele assume uma pauta em defesa do direito e da liberdade de alguma classe, é a função dele. O problema não é esse, o problema é que ele é pastor, está levando essas pautas para serem discutidas dentro da igreja. Eu não vejo diferença nenhuma daqueles que colocam um político lá em cima para de volta disso, de se reunir com um monte de cristão para convencer que a homossexualidade precisa ser admitida na teologia, que o aborto deve ser discutido também à luz da teologia. Esses caras são malucos, eles são loucos. Então, quer dizer, essa imoralidade na esquerda é muito destacada, é muito explícita. Inclusive, até aproveitando para falar essa questão, que já não é muito papel do movimento debater usos e costumes, certo? Mas é importante salientar o quê? Que eles são defensores da retradução dos escritos, da modificação dos provérbios e das expressões bíblicas para criar uma Bíblia que ela tenha a condição exatamente de ser lida por aqueles que se sentem discriminados. Então eles são liberais, fato, como teólogos, como pessoas que usam, né, do nome de Jesus e da palavra, eles são liberais. Então essa perversidade eu queria também debater com ele. Como ele numa condição de pastor, não político, mas de pastor, como ele nessa condição, como que ele pode provar ali em Cristo que em algum momento na missão dele, até na primeira igreja, houve essa abertura de acolhimento na comunhão da igreja para pessoas que não querem se converter e se consertar, ou seja, se sujeitar à doutrina bíblica. Isso não está lá. Jesus usou Sodoma e Gomorra como exemplo de juízo, né? Legitimou Sodoma e Gomorra como uso de comparação para o juízo que vai vir sobre a humanidade. Em momento nenhum ele perseguiu homossexuais, matou homossexuais, mas em compensação também ele não acolheu
quem não queria se converter. Ele não declarou salvação em quem não queria se converter e se arrepender. Então esse lado da esquerda é um lado típico desse pastor político de esquerda, ou seja, de levar esse liberalismo para a teologia e promover isso dentro da igreja, que é o que eles estão fazendo aí. Exato. Certo? Então eles pegam, acham que o que eles estão fazendo é limpo com a Bíblia e acusam a direita de estar sendo o quê? Perversa, imoral. Então quer dizer, a esquerda tem moral sobre a direita, a política não tem moral. Não tem moral. Por isso que não dá para colocar a Bíblia em política. Né? Mas era um outro ponto que na verdade a gente ia querer saber qual que é o posicionamento dele. Isso acovardou. Inclusive, pastor, recentemente ele participou de uma oferenda a Iemanjá. Uma sessão oferenda a Iemanjá. E disse que foi como discípulo de Jesus de coração aberto. Né? Como também, pastor, ele participa do pacto interreligioso contra a fome, onde ele, como pastor, se reúne com padres, se reúne com outras religiões para combater essa questão. E ele é de base ecumênica. Sim, ele pertence às bases ecumênicas, verdade. Tanto ele, o Renê e o restante é da esquerda, certo? Bem lembrado. Agora, veja bem, aí vem o detalhe que o pessoal que tem que estar lá do outro lado lá precisa entender. Tanto a direita como a esquerda estão cumprindo a agenda globalista da ONU. E ambos os lados estão trabalhando o progresso dessa pauta do diálogo interreligioso e da união das religiões por uma igreja global. Eu tratei isso lá, na verdade, em 10 minutos, né? E ali eu expus o esquema. Tanto a esquerda como a direita está metida nesse assunto. Então, assim, vocês veem muito a esquerda e a direita conflitar entre políticos e partidos, mas você precisa entender que todos eles estão no mesmo lado. Todos eles estão no mesmo lado. Por quê? Porque a direita também, por mais que ela diga que ela é conservadora e tudo mais, ela está aceitando o segundo casamento, ela está divorciando e logo, logo ela vai aceitar a homossexualidade jurídica e civil. Logo, logo ela vai, porque o Estado vai impor. E como é que eles vão arrecadar dinheiro de políticos se eles não aceitarem o esquema? Entendeu? Então a esquerda é mais ou menos que está preparando o caminho para a direita lá na frente trilhar. Então o diálogo interreligioso está muito estampado na direita, essas concentrações de rua, sempre vai católico e evangélico. A diferença dele é que ele preferiu a Umbanda, o espiritismo. Acho que ele gosta de um despacho, de uma entidade, entendeu? Na condição de pastor. Então ele está, como a direita, estimulando as pessoas a acreditarem que existe um chamado para a igreja, da parte de Cristo, de dialogar com outras confissões e religiões, que é uma perversidade. É uma maldade extrema contra a Escritura Sagrada. E, pastor, uma das questões que é a pauta da esquerda sempre é essa questão do evangelho social, né? Sim. Essa questão social. Eles reconfiguram a missão da igreja. Isso. E eles interpretam o evangelho como uma doutrina social, que está muito dentro daquele dispensacionalismo também da direita. De Deus governar pelas instituições, de haver estruturas que ele usa para chegar a algum objetivo de vontade. A esquerda também pensa da mesma maneira, mas voltado mais para esse lado do discurso social, da visão social. Agora, vocês precisam entender, essas ONGs, esse montaréu de ONG que veio para a direita e para a esquerda, é um canal de esgoto de dinheiro que não está monitorado. A gente está vendo acontecer agora, né, com esse escândalo do Banco Master e do INSS. Vocês precisam entender isso. Muita igreja preocupada com o pobre, preocupado com aquele que não tem habitação para moradia, que não tem condição e tudo mais, mas que recebe dinheiro do Estado para fazer essas ações. Entendeu? Então, assim, é uma dinheirama, é uma troca de favor, é um esquema que está ali, é um esgoto que existe ali. Tá? Obviamente nós não estamos num plano de fazer investigação nenhuma, mas nós sabemos que se for feita uma CPMI para fazer o levantamento dessas ONGs, vai vir muita sujeira, caramba. Então esse discurso social rende para eles. Lógico. Capta dinheiro do Estado, é lógico, pô. Tanto que no verdade 10 minutos a gente chegou até a comprovar que na missão integral, Ednei Kiritz, quando estava à frente da administração, da diretoria, não era? Sim, a visão ele mundial. Recebeu visão mundial. Isso. Ele recebeu dinheiro. Isso. Bill Melinda Gates, que mais? Família Rockefeller. Entendeu? Então assim, vocês têm que entender que o mecanismo, ele funciona de maneira ambígua. E tanto a direita como a esquerda trabalham, né, por o mesmo objetivo, de fazer a sociedade convulsionar, brigar,
discutir, criar essas rivalidades, esses debates, essas opiniões, enquanto a ordem mundial se estabelece. É isso aí. Não é muito papel do movimento trabalhar esse tema, tá, pessoal? Mas acho muito importante, por quê? A gente destacar, para deixar claro que o movimento Igreja Sem Política não tem lado político, tá? O que nós estamos aqui para defender, que eu ia falar para ele, é uma igreja exclusiva e fiel a Cristo, cujos meios ministeriais são justificados no Senhor, no Cristo, e um Estado laico, que na verdade de laico não tem nada. Esse é o nosso trabalho aqui. Então eu queria deixar muito claro para vocês que a gente tentou, né? Ele que é da paz e amor, todo fofinho, maravilhoso, tentamos ver se ele ia ser cordial, de receber o movimento para dar essas explicações. Porque ele não é só um herege, né? Como também os demais da direita. Ele é um cara muito mal intencionado. Porque o PT mesmo, o PSOL e grande parte da esquerda tem ligações extremas com o Fórum de São Paulo. Isso. Se a gente abrir o cofre do Fórum de São Paulo, caramba, vai sair um monte de coisa ruim dali. Então, que bem que eles querem para a humanidade, então, mantendo laços e relações com uma instituição que hoje, né, se deduz ser um antro de facções e de esquema. Então, é muito importante o fato da gente ter vindo aqui para ficar provado. Esses caras estão fugindo de nós e eles não querem dar explicação. Bom, pessoal, a gente veio nessa tentativa de conseguir fazer uma entrevista com o Henrique Vieira, tá? Pastor eleito pela igreja, que agora afirma estar desvinculado de sua função, mas continua usando o título de pastor para promover a política que ele faz. Um liberal, né? Um imoral, porque tudo que ele defende na política que ele exerce como pastor é antibíblico, e o que ele acusa a direita, né, ele acusa covardemente porque ele não tem moral para falar da direita e nem mesmo a direita falar da esquerda, porque todos estão dentro de um balde cheio de sujeira, de comprometimentos, é um esgoto política, certo? E a gente veio aqui tentar dar essa abertura para ele, falar no movimento e ver se ele tem, né, coragem para isso, e pelo que ele deixou claro, não. Tá bom? Então a gente segue trabalhando, tá aí para aqueles que diziam que a gente era da esquerda, eu quero ver o que vocês vão falar agora.